Quem nunca ouviu falar naquela frase, os opostos se atraem? O Anaximandro, que é o pré-socrático que a gente vai falar hoje, vai falar sobre essa relação entre os opostos e toda a criação de todas as coisas. Então, lembrando um pouquinho do último vídeo, a gente começou a falar sobre o desenvolvimento dos pré-socráticos, a galera que veio antes dos Sócrates. Os pré-socráticos, então, eles vieram com uma outra mentalidade, uma mentalidade científico-filosófica. Porque antes a gente tinha toda aquela ideia do mito, né, como explicação para o mundo real. Então, os pré-socráticos, eles vão vir como explicação científica, racional, para toda a criação de todas as coisas, explicações para os fenômenos do mundo, tudo que faz parte desse mundo material que nós temos. Então, continuo com a minha fichinha. A gente vê crescer aí, né, uma mentalidade científico-filosófica. Dentro dessa mentalidade, os pré-socráticos, eles vão levantar hipóteses, eles vão ter ideias sobre o que pode explicar, qual será a razão, o princípio de todas as coisas. E a gente volta numa palavrinha que eu mencionei naquele vídeo anterior, que é a arqué. Eu expliquei que seria o elemento primordial. Aqui eu acrescento mais uma coisa que vai explicar ainda mais de que se trata essa palavrinha grega que é a arqué, que é o princípio originário. Se você vê assim, arqué ali na sua prova, ou no seu exercício, ou no texto que você está lendo, toma ali como princípio, ou origem. É isso, fechou. Então, na aula passada eu falei, o Tales de Mileto, que ele explicou que a arqué da natureza, a origem, o princípio criador de todas as coisas, seria a água. Essa é a explicação dele. Mas, desde essa época, eles já tinham, assim, discípulos, como eu falei também no último vídeo. E um desses discípulos do Tales era o Anaximandro, que é de quem a gente vai falar hoje. Que eu falei aquela frase, né? Os opostos se atraem. O Anaximandro, ele vai deixar um pouquinho a física, esse mundo tão material, de lado. A gente tá nesse jogo, né? Nesse jogo que é esse movimento. E a gente vai apostar nesse movimento aí para explicar a teoria do Anaximandro. O Anaximandro, direto discípulo de Tales de Mileto, ele pegou um pouco essa ideia da relação entre o movimento dos opostos, meio nebuloso ainda, né? Então, essa ideia, por exemplo, dos opostos se atraem. Que opostos? Vamos pensar, por exemplo, quente e frio são opostos. Úmido e seco são opostos. E ele vai pensar que, através desse movimento entre esses elementos, assim, se criam todas as coisas. Só que ele não vai focar em elementos materiais e físicos, tal como o Tales. Ele vai pensar em outro princípio criador, que ele vai chamar de apeiron. Apeiron, que é uma palavra, é linda essa palavra. E pra gente traduzir, a gente pode traduzir como o infinito, o ilimitado, o indeterminado. Por quê? O ilimitado, o infinito? Como assim? Palavras tão abstratas? Sim, ele focou no abstrato para tentar explicar o nosso mundo. Então, ele vai surfar nessa onda do Tales para explicar o princípio de todas as coisas, mas ele vai falar assim, eu acho que a gente não pode focar em um elemento só para explicar toda a pluralidade de coisas que existem no nosso mundo. Então, ele vai entrar com esse viés, ele vai afirmar a existência desse apeiron, esse ilimitado, o infinito, que ele não tem limite, então ele não tem princípio, não tem fim. Ele sempre existe no quê? Num eterno movimento. Aí é aquilo que eu falei, do eterno movimento entre os opostos. Ele sempre vai estar em movimento, e esse movimento é o quê? Essa eterna transformação das coisas. Esse eterno vir a ser. Vir a ser é um termo que tem até no livro do Nietzsche. Mas o Nietzsche ele vai trazer uma grande revisão crítica a respeito desses pré-socráticos e das teorias deles. Então ele vai falar que esse é um vir a ser. Esse vir a ser que seria essa constante transformação das coisas. Tudo que pode ser ainda. Então é uma grande potência de todas as coisas. Todas as coisas têm uma potência. Então, esse constante movimento eterno seria esse apeiron. Então tudo se transforma, ele não tem início, não tem fim, ele sempre existe em movimento.
Então, a gente não pode definir ele como uma forma determinada. Por isso que ele também fala o ilimitado, o indeterminado. Esse indeterminado é porque ele não é uma forma, ele não assume uma forma específica, como, por exemplo, a terra, a água, o ar, o fogo, esses elementos assim que a gente tem como os elementos da natureza. Não, ele é o apeiron, é o ilimitado, o infinito. Eu trouxe aqui aquela frase do os opostos se atraem. Não é porque eles se atraem, é porque eles se chocam. Eles se chocam e eles criam as coisas. Então, o apeiron, ele seria esse elemento criador de todas as coisas, assim como para o Tales seria a água, mas para o Anaximandro é o apeiron. Aí, a gente vem falar de outro pré-socrático que foi discípulo do Anaximandro. Agora a gente vai falar de outro, que é o Anaxímenes. Anaximandro, apeiron. Anaxímenes, o ar. Ele surfou na onda do Anaximandro e quis buscar um elemento que seria ilimitado e que seria criador de todas as coisas também. Mas ele já pegou um elemento que já faz parte da nossa compreensão do nosso mundo. Mas ele é ilimitado. O ar, quando Anaxímenes fala, o elemento primordial, ar que é da natureza, o ar, ele não tá falando, tipo, o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico. Para os gregos, esse ar tinha um outro sentido. Tinha um sentido que se chamava pneuma. Pneuma, para os gregos, ela tem alguns sentidos que hoje em dia já são usados para muitas outras coisas. A gente tem como traduções possíveis para pneuma. Tem espírito, sopro, vento. Ele está falando de um sopro vital que traz vida a todas as coisas. Olha isso. Então, é esse sopro, esse vento, esse ar que traz vida a tudo. Então, ele já vai puxar aí alguns conceitos que a gente também aprende em química. Condensação. O ar, quando ele passa por um processo de condensação, ou seja, ele vai se tornar mais sólido, ele se torna água. Quanto mais condensado seria esse ar, outras coisas seriam criadas. Então, o ar, que criaria a água a partir dessa condensação, mais condensado ainda chegaria à terra, mais condensado ainda chegaria a pedra, então chegaria a todas as outras coisas e tudo se transformaria a partir desse ar, dessa pneuma. E aí nós fechamos a aula de hoje com esses dois pensadores. Fiz só com esses dois porque eles já têm conceitos já mais abstratos. Você vê que ele não está falando de água, ele não está falando diretamente de terra, de algo muito material. Esses dois pensadores pré-socráticos, eles quiseram focar em coisas mais abstratas, uma visão mais abstrata do mundo. Então não é voltando ao mito, mas é criando uma visão mais crítica sobre a realidade, criando uma outra abordagem. Fazendo um apanhado geral da aula de hoje, o Anaximandro, pré-socrático, discípulo de Tales de Mileto, criou a ideia do apeiron, que seria esse ilimitado. Não é um elemento específico. Ele é o ilimitado, não tem forma. E ele se constrói, ele se cria constantemente, se renova constantemente através desse choque entre os opostos. E tudo se cria a partir desses opostos. Anaxímenes, ar, pneuma, esse sopro, esse ar criador de todas as coisas. Ilimitado também, que através de efeitos de rarefação, condensação, cria todos os elementos da natureza materiais, tal como a gente conhece. Então, esse é um resumo breve da aula de hoje, a partir desses últimos minutos. E é isso, espero que tenham entendido bem a ideia. Se alguma coisa ficou confusa, pode colocar aqui nos comentários. E é isso, muito obrigada por ouvir, espero que tenha ajudado. Tchau, tchau!